Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa música que eu vou citar agora, mas eu não estou nem recomendando, nem a banda, nem a música, calma. Apenas um trecho dessa música me saltou os olhos e me fez traçar um paralelo, uma semelhança com esse texto que acabamos de ler. Essa música é uma música de uma banda de rock, e essa música, essa banda se chama Evanescence. Tem uma música, dentre várias músicas que eles têm, chamada Bring Me to Life. Você gosta, né? Já está alegrezinho ali atrás. Que a tradução dela é Traga minha vida ou me traga a vida. E essa música, basicamente, irmãos, é uma mulher que está sofrendo por um amor romântico. Então ela fala que sem esse amor, ela não tem vida. Algo muito meio idólatra, né, até, né? Mas, veja, sem esse amor, ela não tem vida. E tem um trecho dessa música que me saltou os olhos, que vai dizer assim: me traga a vida, acorde o meu interior. Acorde o meu interior. Chame o meu nome e me salve da escuridão. Faça meu sangue correr antes que eu desapareça. Me salve do nada que eu me tornei. E aí continua. Me traga a vida. Andei vivendo uma mentira. No fundo, não há nada. Me traga a vida. Perceba que essa música e esse refrão em específico, esse trecho em específico, ele é análogo à situação que Jonas ele se encontrara. Ele é análogo ao texto que acabamos de ler, ele é semelhante à situação que Jonas se meteu. Jonas, nesse capítulo, ele faz uma oração do fundo da sua alma, pedindo para que o Senhor o traga à vida. Clamando ao Senhor para que o Senhor não o deixe nas profundezas. Nós vemos isso nesse texto. Mas veja, irmãos, precisamos lembrar que no capítulo 1, quando nós expomos o capítulo 1, vimos que o capítulo 1, Deus ele mostra a sua soberania. Deus ele mostra a sua soberania sobre Jonas. Ele mostra a sua soberania sobre os ventos e o mar. Ele mostra a sua soberania sobre os animais aquáticos. Ele mostra a sua soberania sobre os marinheiros. Lembre que, na primeira exposição, falei a vocês, irmãos, que o personagem principal desse livro não é Jonas. Apesar dele levar o título desse livro, o personagem principal desse livro não é Jonas. O personagem principal desse livro é Deus. Nesse livro nós podemos encontrar a soberania de Deus, mas o tema principal desse livro é para nos ensinar a misericórdia de Deus. E nós vemos no final do capítulo 1, Deus mostrando a sua misericórdia para com Jonas. Veja, Jonas estava trilhando o caminho da desobediência, da rebeldia contra Deus. Jonas atrai sobre si juízo temporário do Senhor. Ele é lançado no mar. O Senhor poderia simplesmente deixá-lo morrer, perecer, mas o Senhor se apieda dele.
o Senhor tem misericórdia dele, e o Senhor depara um grande peixe para o engolir. O texto do capítulo 1, no verso 17, ele termina com Deus exibindo, começando a exibir a sua misericórdia. E esse tema da misericórdia é o tema principal do livro de Jonas, e nós não podemos esquecer disso. Quando olhamos para esse capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 2, nós vemos a estrutura desse capítulo, que ela é muito semelhante aos Salmos. A estrutura da oração de Jonas, ela é semelhante aos Salmos. E veja, Jonas, como um profeta de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o saltério. E conhecendo o saltério, a sua oração, ela é carregada dos Salmos. A sua oração, ela carrega uma estrutura de um tipo de salmo. Veja, existem vários tipos de salmo. Mas a estrutura que Jonas usa nessa sua oração é a estrutura dos salmos de ações de graças. Como é essa estrutura dos salmos de ações de graça? Essa estrutura ela tem 4 partes. A primeira parte da estrutura do salmo de oração de ações de graça é a petição por livramento. Como é que o texto começa? O texto começa no versículo 2, Jonas clamando por quê? Por livramento. E é assim que os salmos de ações de graça começam. Eles começam pedindo e clamando a Deus que Deus os livre do problema em que eles estão envoltos. Mas existe uma segunda parte desse salmo de ações de graça, que é a exposição do problema. Ele pede para ser livrado e ele expõe diante do Senhor o seu problema. O que está acontecendo com ele? As angústias da sua alma, a situação que ele está envolto. E nós vemos isso nos versos 3 até o verso 6. Jonas expondo a situação dele diante de Deus. E aí tem uma terceira parte, que é a descrição do livramento. Veja, começa com a petição do livramento, a descrição do problema, e terceiro, a descrição da libertação, do livramento de Deus. E nós vemos Jonas narrando o livramento de Deus no final do verso 6 e no verso 7. E por fim, Jonas ele termina essa oração com louvor pela libertação. Ele termina nos versos 8, mas especificamente no verso 9, ele termina essa oração louvando a Deus e agradecendo a Ele. Essa estrutura da oração de Jonas, não foi Jonas que inventou, como falei, é uma estrutura de um tipo de salmo, o salmo chamado Salmo de Ações de Graça. Então, primeira parte desse salmo é petição de livramento. Segundo, descrição do problema. Terceiro, descrição da libertação. E quarto, louvor pela libertação. Então, essa estrutura nós encontramos aqui, nesse texto, na oração de Jonas. Então, veja, se Jonas ele ora, seguindo a estrutura de um tipo de salmo, também a sua oração, o conteúdo dela, é carregado dos salmos. Se você olhar, irmãos, o verso 2, e você for lá no Salmo 120, verso 1, Salmo 120, verso 1. Abra a Bíblia comigo, por favor. Salmo 120, verso 1. Nós vamos ver muito similar ao que Jonas falou no verso 2, do capítulo 2. Salmo 120, verso 1. Veja o que diz. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Então veja que o verso 2 do livro do capítulo 2 de Jonas, ele está carregado do Salmo 120. Mas não só do Salmo 120. O Salmo 130 também tem algo semelhante. Veja, Salmo 130, verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Você pega, por exemplo, o verso de número 4 de Jonas, você vai ver que está influenciado, está carregado do Salmo 88, verso de número 4 e verso de número 5, e também do 10 ao 12, que diz assim, verso 4,
Sou contados com que se baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, das quais já não te lembras. Verso 10. Mostrarás os teus prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então veja, o Salmo influenciando, ecoando na oração também de Jonas. O verso 6, irmãos, nós podemos pegar lá o Salmo 9, verso 13. O Salmo 9, verso 13 fala assim: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam, tu que me levanta das portas da morte. Então veja que não só a estrutura da oração de Jonas, ela é uma estrutura de um tipo de salmo, como também o conteúdo da oração de Jonas ecoa muitos salmos. Então veja que a oração de Jonas ela é carregada da Escritura. A oração de Jonas é uma oração bíblica. É uma oração no qual a sua estrutura e o seu conteúdo é modelado, é recheado com a Escritura. Dito isto, irmãos, nós podemos então dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte vai se encontrar no verso 1 e o verso 2, que é o pedido de livramento. Volte os olhos comigo para o verso de número 1 novamente, irmãos. Veja o que diz o texto. Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Perceba aqui, irmãos, o texto, o versículo 1, o verso 1, ele já começa usando aqui uma conjunção conclusiva. Ele usa a palavra então. Ele já começa o texto. Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. O que é uma conjunção conclusiva? Uma conjunção conclusiva é quando você está concluindo, então, aquilo que outrora foi dito. Aquilo que outrora foi exposto. Então, veja, o verso 1, ele está sendo aqui conectado por essa conjunção a todo o capítulo 1, a todo o capítulo anterior. E o que é o que o autor está querendo exibir aqui para nós, mostrar para nós, dizer para nós? Ele está querendo mostrar para nós que, veja, enquanto no capítulo 1, Jonas, ele é obstinado em seu pecado e em nenhum momento ele ora. Os marinheiros clamam aos seus deuses pagãos, mas Jonas não ora ao seu Deus. Até o chefe do navio catuca eles, vai, ora ao teu Deus, rapaz. E ele não ora. Em nenhum momento Jonas, no capítulo 1, ergue a Deus uma voz de oração. Ele se mantém com os lábios cerrados. Ele se mantém mudo. Ele se mantém sem orar ao Senhor. Enquanto os ímpios, enquanto os pagãos instigaram nele, ore ao seu Deus, clame a ele, talvez ele tenha misericórdia de nós. Jonas, ele oferece uma solução. Qual a solução que Jonas oferece? Não, me joguem no mar que está tudo resolvido. Jonas prefere ser jogado no mar do que orar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados. Jonas prefere dar uma outra solução do que dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. É por isso que agora o autor ele começa o verso 1 com essa expressão, então. Ou seja, agora Jonas, quebrado, tragado por um grande peixe, agora no ventre do peixe é que ele ora. Só agora ele ora. Só quando ele foi quebrado pelo Senhor que ele ora. Mas em nenhum momento no capítulo 1 ele se volta a Deus em oração. Ele só ora a Deus quando ele já está no fundo do poço. Ele só ora a Deus quando as angústias tomam a sua alma. E aí o verso 2, continuando, vai dizer:
Agora é o início da sua oração. Aqui se concentra a petição dele por livramento. Ele diz assim: e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Veja, esse verso 2, irmãos, mais uma vez, Jonas ele está usando uma característica dos salmos. A poesia hebraica ela tem uma característica que é o paralelismo. O que é um paralelismo? É quando eu uso da repetição de palavras sinônimas ou sentenças sinônimas para reforçar a ideia que eu quero transmitir. Então veja, Jonas diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor. Depois ele fala: do ventre do abismo gritei. Veja, ele está usando uma expressão sinônima para reforçar o tamanho da sua angústia, o tamanho da profundidade da sua angústia. Mas não só isso. Ele fala, e ele me respondeu. Depois, no final, ele fala, e tu me ouviste a voz. Veja, ele repete 2 vezes a mesma coisa, usando expressões sinônimas. Porque ele está querendo indicar, irmãos, aqui no texto, o autor desse texto, está querendo reforçar o quão Jonas se meteu em profundas tristezas, em profunda angústia. E uma angústia tal que ele gritou pelo Senhor. Ele gritou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Mas não só isso. O texto quer enfatizar também que ele gritou ao Senhor na sua mais profunda angústia e que o Senhor o ouviu. E que o Senhor o socorreu. É por isso que ele repete por 2 vezes. Ele fala, e ele me respondeu. E aí, no final, e tu me ouviste a voz. Ele afirma a mesma coisa 2 vezes, mostrando, eu gritei na profundeza do meu coração, da angústia do meu coração, eu gritei ao Senhor e ele me atendeu. Ele ouviu a minha voz. Primeira coisa, irmãos, que nós podemos extrair para a nossa vida à luz desse primeiro ponto, que é o pedido de livramento. A primeira coisa é que nós não devemos esperar o negócio ficar feio para orarmos ao Senhor. Nós não podemos esperar que nós estejamos afundados no pecado para nos voltar ao Senhor em arrependimento. Nós não podemos, quando pecarmos, se abandonar ao Senhor. Pelo contrário, quando pecarmos, imediatamente se voltar ao Senhor. Tem muitas pessoas que são assim, né? Pequei, não vou para o culto. Pequei, não vou para a doutrina. Pequei, eu vou passar 1 semana sem ir para a igreja. Pequei, eu não quero nem ver os irmãos. Pequei, eu não vou nem ler a Bíblia, nem vou orar, porque Deus não vai me atender mesmo. Mas isso está equivocado. Quando pecarmos, irmãos, não é para longe de Deus que devemos ir. Não é para mais distante de Deus que devemos ir. Quando pecarmos, imediatamente precisamos nos voltar ao Senhor em oração. Quando pecarmos, precisamos nos voltar arrependidos, contristados, quebrantados para o Senhor. Nós lemos, irmãos, na liturgia de hoje, 1 João 1:9, no qual o próprio Deus promete, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. E por que você insiste em se afastar do Senhor quando peca? Se você tem um Deus que garante que se você se voltar a Ele em arrependimento, contristado e quebrantado, Ele irá te perdoar por meio do seu Filho. Veja, Jonas estava obstinado em seu pecado.
e em nenhum momento ora. Os ímpios instigam ele a orar, mas ele dá outra solução ao invés de orar. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos nos entregar ao nosso pecado. Nós não podemos nos entregar ao nosso coração. Nós não podemos criar soluções para aquele problema que só Deus pode solucionar. O pecado só Deus pode resolver. Só Deus pode te livrar do teu pecado. A solução que você oferece não pode te livrar do teu pecado. Aquela famosa solução que você dá, pequei, eu não vou mais orar, essa solução não vai resolver o teu problema. Essa solução não vai resolver o problema do nosso pecado. A solução para o nosso pecado está em nos agarrarmos a Cristo. Está em nos voltarmos para o Senhor, quebrantados, humilhados. Porque o que é que diz, irmãos, no Salmo 130? No verso 4 e verso 8. Diz que com Ele está o perdão para que te temam. Com o Senhor está o perdão. Você quer resolver o seu pecado. Você quer resolver a angústia em que você se meteu por conta dos teus pecados. Não é faltando culto, não é deixando de orar, não é deixando de estudar a Bíblia e ler a Bíblia, mas é fazendo essas coisas. É se voltando para Deus, porque só nele há perdão para o teu pecado. Só nele há redenção para o teu pecado. Somente nele. A segunda coisa, irmãos, à luz desse texto, nós podemos aplicar à nossa vida, é que não importa o quão distante nós fomos em nosso pecado. Não importa em quão profundo nós chegamos. Não importa quantas angústias se apoderaram da nossa alma. Não importa onde estamos. Nós podemos erguer a nossa voz e gritar pelo socorro de Deus. O Salmo 130, irmãos, ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Não importa se o teu pecado te levou para o mais profundo abismo, clame a Ele, peça o seu socorro, grite pelo Senhor, Ele vai te socorrer. É isso que Jonas está mostrando. Ele fala: eu estava angustiado e eu gritei pelo Senhor, e Ele me ouviu, Ele me atendeu. Eu estava no profundo da minha angústia, mas eu gritei pelo seu socorro e Ele me ouviu. Deus é o nosso socorro. Deus, Ele é o nosso auxílio. Deus, Ele é aquele que se compadece dos seus filhos. Como nós cantamos aqui, irmãos, o Salmo 103 fala que Ele não conserva a sua ira para sempre. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Nós acabamos de cantar isso, irmãos. E você fala: não tem jeito para mim. Eu já fui muito longe. Eu já estou afundado nesse pecado. Eu não consigo sair dele. Eu já estou muito fundo. Eu já estou muito angustiado. Eu já estou muito depressivo. Eu já estou perto da morte. Não há solução para mim. Mas o texto nos ensina que há. Clame. Grite. Grite pelo socorro de Deus. Diga: Senhor, me traga a vida, me traz de volta. Me livra da morte, me livra dos meus pecados, me livra do meu coração, me livra da minha incredulidade, me livra de mim mesmo.
ora, clama. De onde você estiver, clame a Deus. Porque o texto nos diz que ele ouviu a oração de Jonas, quando Jonas pediu por socorro. E esse Deus, que é o mesmo Deus de Jonas, é o nosso Deus. E se você clamar por Ele, Ele vai te socorrer. Se você clamar por Ele, Ele é o teu socorro. Mas talvez você me diga, mas Igor, eu estou há tanto tempo clamando e eu não consigo sair. Eu grito pelo Senhor, mas parece que nada está adiantando. Eu estou tomado por tanta tristeza, mas parece que quanto mais eu clamo, quanto mais eu oro, quanto mais eu grito ao Senhor, parece que Ele não ouve a minha voz. Parece que Ele ficou surdo. Mas eu quero te encorajar nessa noite a continuar clamando por Ele. Continue clamando. A Escritura diz: espera, pois, no Senhor, Israel. Espera no Senhor. Espere no Senhor. Continue clamando a Ele. Continue pedindo o seu socorro. Continue gritando por Ele. Porque Ele virá. Espere pelo seu escape. Espere pelo seu socorro. Espere pelo Senhor. Mas não só isso, irmãos. Por vezes nós deixamos para pedir o socorro de Deus só quando o negócio dá ruim. Nós não somos acostumados a clamar pelo socorro de Deus quando nós estamos sendo tentados. Nós só clamamos depois que caímos e tudo deu errado. E veio uma enxurrada de problemas. Aí é que a gente começa a orar. Mas quando a tentação está na nossa porta, a gente não clama ao Senhor por socorro. Quando a tentação está toque, toque, deixa eu entrar um pouquinho, deixa eu só ver o que está dentro da tua casa, né? Está lá a tentação batendo. E aí nós não oramos pedindo socorro de Deus. Veja, foi isso que aconteceu com quem? Com Adão. Com Adão e Eva. Adão e Eva, ao ser tentado pela serpente, em nenhum momento eles clamam pelo socorro de Deus. E por isso eles caíram. Por vezes estamos sendo tentados. E na tentação, nós não buscamos ao Senhor para Ele nos capacitar a fugirmos dela e a resistir a ela. Nós só clamamos quando o negócio já está totalmente destruído. Nós estamos sendo tentados ao adultério, mas nós só clamamos a Deus quando a nossa família está totalmente destruída. É aí que nós, Senhor, me socorre, me ajuda a resolver esse problema. Mas quando foi tentado, você não procurou o socorro de Deus. Nós somos tentados à fofoca e à mentira. E ao ser tentado, nós não recorremos a Deus. É só quando a fofoca e a mentira tomou uma proporção tão grande que está me afetando agora, é que eu clamo ao Senhor. Nós não podemos ser assim. Precisamos, irmãos, orar como Jesus ensinou. Jesus ensinou assim, na oração dominical, ele fala, na sexta petição da oração dominical, ele diz assim, ele vai dizer o seguinte: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Jesus nos ensinou a orar assim. A orar pedindo socorro de Deus, para que Ele nos capacite a resistir o pecado, quando Ele bate a nossa porta. Então, irmãos, o Senhor nos encoraja hoje a clamarmos por Ele, a orarmos a Ele, pedindo o seu socorro, independentemente de onde nós estivermos. Ele nos orienta a clamarmos por Ele. Então veja, a primeira parte do texto dessa oração é esse pedido de livramento. Mas a segunda, irmãos, parte do texto se encontra aí no verso 3 até o verso 8, no qual Jonas vai trazer um reconhecimento e uma exposição do seu problema. Segunda parte aí do texto. Jonas, ele vai agora expor um reconhecimento e expor o seu problema. Primeira coisa que o texto nos aponta, irmãos, no verso de número 3, vai dizer o seguinte: pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Primeira coisa que Jonas expressa aqui em sua oração é um reconhecimento da soberania de Deus. Ele reconhece que o Senhor o perseguiu e o disciplinou. Ele reconhece que quem lançou ele no fundo foi o Senhor. Ele fala, pois me lançaste. E não só isso, ele diz, as tuas ondas passaram por cima de mim. Ele está reconhecendo que essas coisas que o aconteceu estão no governo divino. E que o Senhor o perseguiu, foi ao seu encontro enquanto ele estava rebelde. E o Senhor o disciplinou. É interessante a linguagem que ele usa, né? Ele fala, as tuas ondas passaram por cima de mim. É como se as ondas fossem um grande exército que esmagou ele. Veja, o que a Escritura diz, irmãos, sobre Deus? Ela diz que Deus, ele é o Senhor dos exércitos. A gente acha que essa expressão se resume apenas aos exércitos humanos ou aos exércitos angelicais. Não. O próprio capítulo 1 mostra para nós que ele tem domínio sobre o mar e os ventos. O Salmo fala, no livro dos Salmos fala que o mar obedece à sua voz. A natureza também é um exército do Senhor que ele usa. E aqui ele usa o mar, e ele passa o mar em cima de Jonas como um grande tanque de guerra, numa guerra, que sai esmagando. Primeira coisa que nós observamos aqui é que ele reconhece que Deus o disciplinou, que Deus o perseguiu e Deus o disciplinou. E que isso que aconteceu com ele está no governo divino. A segunda coisa, irmãos, no verso número 4, ele vai dizer o seguinte: então eu disse, lançado estou de diante dos seus olhos. Veja, o que é que o capítulo 1, logo no começo do capítulo 1, irmãos, vai dizer? Vai dizer que quando Jonas recebeu a ordem do Senhor, ele intentava fazer o quê? O que é que Jonas intentava fazer? Ele intentava fugir de Deus. Ele intentava se ausentar da missão de Deus. Só que agora, ele fala, lançado estou diante dos teus olhos.
Ele fala, veja, eu tentei fugir do Senhor, eu tentei me ausentar da sua missão, mas o Senhor, como a gente usa essa expressão, né, quebrou minhas pernas. Agora eu estou diante de ti. Ele está reconhecendo que não tem como fugir de Deus, não tem como se ausentar da missão de Deus, não tem como. Aquele que intentara fugir de Deus, agora se encontra diante dele. Ele fala, pensei que eu poderia fugir, mas o Senhor me quebrou, eu estou quebrado, o Senhor torou as minhas pernas, e agora eu estou diante dos teus olhos, estou diante do Senhor. Ele reconhece que não tem como fugir de Deus e se ausentar da sua missão. Mas não só isso, irmãos. Continuando o texto, nós percebemos que ele vai dizer uma coisa muito interessante ali no verso 4. Ele vai dizer, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, Jonas agora, quebrado diante de Deus, disciplinado pelo Senhor, qual é a preocupação dele? Ele fala, Senhor, eu vou voltar a ver o teu santo templo. Veja, ele estava em rebeldia contra Deus, ele não queria nem saber de Deus, nem orar ao Senhor. Agora, quando Deus o persegue, o quebra, e ele está diante do Senhor, ele reconhece tudo isso do que o Senhor fez. Agora ele se preocupa com o quê? Senhor, eu vou voltar a ver o teu templo. Eu vou voltar a ver o teu santo templo. Obviamente ele estava remetendo aqui não ao templo em si, mas aquilo que era realizado no templo, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, a comunhão com o povo de Deus. Veja, a preocupação de Jonas foi em sair dali vivo para voltar a adorar a Deus. Você tem noção disso? E aí, irmãos, não tem como nós não nos lembrarmos daquilo que Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 7, verso 22. Que no tocante ao homem interior, tenho prazer na tua lei. Um crente, que é o Jonas, mesmo envolto aos seus pecados, no íntimo dele, ele ainda deseja, no seu interior, adorar a Deus. Ele deseja ter a sua comunhão com Ele restaurada. Ele deseja ir para o culto a Deus. Veja só, irmãos. Ele fala, será que eu voltarei, Senhor, a ver o teu santo templo? O verso de número 5 e verso número 6 vai nos mostrar, vai exibir agora o problema em que Jonas se meteu. Ele vai aqui expor a alma diante de Deus agora. E ele vai falar, as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Você imagina, irmãos, você no fundo do mar, você afundando, já é terrível aquela sensação de estar se afogando, mas ele não só estava se afogando, mas ele também, a sua cabeça foi envolta de algas. Então ele foi afundando. Imagina o desespero que tomou a alma desse homem. Agora, aquele homem que estava tranquilão, dormindo, nem aí para Deus e para o seu pecado, enquanto os marinheiros estavam desesperados, ele agora se encontra desesperado. Ele se encontra atormentado. Ele se encontra atribulado em sua alma. E pela descrição nós vemos o quão terrível foi. Você imaginou? Imagine só você, à noite, no fundo do mar, afundando, e você não tem nem para onde ir, só afundar. E não só isso, você é envolto de muitas águas marinhas.
que lhe puxam mais para baixo ainda, que você quer se livrar e não consegue. Veja o desespero em que ele se encontra. E aí ele continua no verso 6. Desci até os fundamentos dos montes. Veja, ele está falando que chegou até o profundo do mar. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Veja, ele está descrevendo o tamanho do seu problema. Ele está expondo o tamanho do seu problema, mas não só isso. Ele está mostrando aqui a sua alma diante de Deus. Ele está falando, as águas me cercaram até a alma. Ele está apontando para o desespero, ele está expondo o desespero que a sua alma se encontrava. O tormento, a tribulação que a sua alma se encontrava. Mas ainda, irmãos, no final do verso 6, ele vai expor para nós o livramento de Deus. Ele vai dizer: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Veja, ele expõe todo o seu drama diante de Deus. Mas agora ele expõe para nós o livramento de Deus. Ele fala: olha, Senhor, eu estava tão desesperado, tão atormentado. Foi isso que aconteceu comigo, mas o Senhor me livrou. O Senhor me fez subir da sepultura a minha vida. Veja, mais uma vez, lembra da música do começo? Parece ecoar aqui. Me traga a vida. Faça meu sangue correr. Me tire dos mortos, me tire do fundo. Me tire do nada que eu me tornei. Veja, a música não diz isso? É exatamente isso que Jonas está dizendo. Ele me trouxe para a vida. Eu estava chegando já pertinho da morte. Mas o Senhor foi lá e Ele me arrancou da sepultura para a vida. O Senhor me fez viver. O Senhor me livrou da morte. E aí no verso 6, irmãos, ou verso 7, perdão, ele vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Perceba, quando a alma dele estava desfalecendo, estava atormentada, atribulada, é aí que ele se lembra de Deus. Mais uma vez o texto reforçando isso. O verso 1 já se inicia mostrando essa realidade. Agora, o verso número 7 confirma ainda mais, reforça ainda mais, que Jonas, ele só se lembra de Deus depois que a sua alma é atormentada e tomada por angústia. Ele só se lembra do Senhor quando ele estava tomado por tristeza e angústia da mais profunda. Ele vai dizer no verso 8: os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Veja, Jonas está falando isso aqui, irmãos, porque ele está pensando naquilo que aconteceu no capítulo 1. O que é que aconteceu no capítulo 1? Capítulo 1, Jonas foge, Deus o persegue, manda uma grande tempestade. O que acontece? Os marinheiros do navio clamam aos seus deuses pagãos, a ídolos. E o que é que os seus ídolos fizeram por eles? Nada. Quem livrou os marinheiros de morrerem? Deus. Não foram os seus ídolos.
não foram os seus deuses pagãos. E é isso que Jonas quer expressar aqui. Veja, ele fala, é inútil, é vão se entregar à idolatria, é vão se entregar aos ídolos e abandonar aquele que é misericordioso. Porque os ídolos nada podem fazer por você. Os ídolos nada são. Como vai dizer Paulo, 1 Coríntios, o ídolo nada é. Abra comigo, irmãos, a palavra de Deus. Em Salmos, mais uma vez, ele está refletindo o ensino dos Salmos, ecoando o ensino dos Salmos. Veja o Salmo, meus irmãos, 115. Salmo 115. Salmo 115. Veja o que vai dizer a Escritura, preste atenção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Perceba, o ídolo nada é, ele é inútil, ele é vão. Interessante, irmãos, que a palavra aqui no hebraico, para a expressão vã, quando Jonas fala idolatria vã, a palavra aqui no hebraico é a mesma palavrinha para o nome de Abel. Se vocês não sabem, Abel em hebraico significa algo efêmero, algo passageiro, mas também pode significar algo inútil. Por quê? Veja, lembra que Abel, ele viveu de maneira efêmera, ele teve sua vida ceifada rapidamente, ele não teve uma vida longa, o seu irmão o matou. Então, por isso que ele tem o nome de Abel, porque ele teve uma vida efêmera, uma vida passageira, rápida. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, nós vemos que aparece uma expressão nesse livro que é vaidade, 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 tudo é vaidade, né? Aquela expressãozinha, vaidade, é o nome Abel. Você sabia disso? E a palavrinha ali para vaidade não significa quando, por exemplo, uma mulher ela é muito cuidadosa consigo mesma, né? As pessoas falam, isso é muito vaidosa essa mulher. Não, o texto não está querendo dizer isso ali em Eclesiastes. Quando o Salomão ele usa aquela expressão, vaidade, vaidade, em Eclesiastes, pode significar duas coisas. Algo que é passageiro e efêmero, ou algo que é inútil. E aqui nesse contexto, quando Jonas fala que a idolatria é vã, e a palavra idolatria aqui também no hebraico, ela aponta para deuses falsos. Deuses que são falsos, que nada são, que nada podem fazer. Então ele está apontando para essa realidade. Veja, se entregar aos ídolos e abandonar ao Senhor é algo inútil. Porque esses ídolos são falsos. Como eles são falsos, nada podem fazer por você. Eles não podem ser misericordiosos como o único Deus é. Veja, os marinheiros clamaram aos seus deuses pagãos, mas nenhum deles foi misericordioso com eles. Quem foi misericordioso com eles foi Deus, o único Deus verdadeiro. Ele está mostrando se entregar a esses ídolos é inútil, porque nada eles podem fazer, porque eles são nada. E é interessante, irmãos, que o salmo que lemos, Salmo 115, no verso 8, vai falar que semelhante a ele se tornam em quem neles confiam. Se eles são inúteis, quem adora os ídolos se tornam inúteis e nada. E aí, mais uma vez, voltando para a música lá, tem uma parte da música que vai dizer o seguinte: me traga a vida, andei vivendo uma mentira. No fundo, não há nada.
no fundo não há nada. Se torna nulo a quem se entrega aos ídolos, porque os ídolos são nada. Então veja que Jonas, ele está mostrando essa realidade. Que abandonar ao Senhor para se entregar aos ídolos é inútil. Porque os ídolos são falsos, os deuses pagãos são falsos, e eles não podem ter misericórdia. Então é inútil abandonar o Deus misericordioso e se entregar aos ídolos. Primeira coisa, irmãos, à luz desse segundo ponto, né, que é o reconhecimento e a exposição do problema de Jonas, que se estende do verso 3 ao verso 8, como acabaram de explicar para vocês. Primeira coisa que teremos aqui de aplicação para nós é que Deus, ele não nos deixa entregues a nós mesmos para sempre. Deus não deixa os seus filhos, os crentes, os salvos, entregues a si mesmo para sempre. Ele vai ao nosso encontro e ele nos quebra e nos deixa humilhados diante da sua presença. Se você pegar, irmãos, capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, na última sessão do capítulo 5, vai falar, a nossa confissão fala, que Deus não deixa os seus filhos entregues aos seus pecados para sempre. Mas ele os restaura. Deus pode deixar eles entregues aos seus pecados por um tempo, para discipliná-los e humilhá-los, e fazê-los mais dependentes de Deus. Você já se perguntou assim, por que Deus permite que o filho dele peque? Você já perguntou isso? Nossa confissão e as escrituras, elas respondem isso. Lembra, irmãos, do exemplo de Pedro. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes ainda mais. O que é que ele fala? Eu não. Eu? Não vou nada. Eu vou contigo, eu vou fazer acontecer. Eu vou, Senhor. Eu vou te negar onde? Tá doido? Jesus fala, você vai sim me negar. Mas tem uma coisa. O diabo, ele queria te peneirar, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha, veja, o diabo, ele queria separar, ele queria arrancar de você a sua fé. Pegar uma peneira para quê? Para separar. Ele queria separar de você a sua fé. Mas eu intercedi por você para que a tua fé não fosse arrancada. Você vai me trair. Você vai cair em pecado. Você vai ver esse pecado por um tempo. Mas a sua fé não vai desfalecer, porque eu estou a sustentando. Ou seja, você não vai perder a sua salvação. Você pode até cair em pecados, mas você não vai perder a sua salvação. E por quê? Porque você é forte? Não, porque eu te sustento. Eu sustento a tua fé. Mas veja, por que Deus permite que Pedro negue a ele? Por quê? Porque Pedro se achava o bambambam da tapioca, o mais forte, o mais santo, o mais poderoso. Eu vou contigo, eu não vou te negar, eu vou com o Senhor, vai dar tudo certo. Oxe, eu te deixar, vou nada, tá doido? Não vou fazer isso. Pedro confiava em si mesmo e na força do seu braço. Jesus permitiu que ele pecasse, para mostrar a ele que ele não era tão santo assim como ele imaginava. Que ele não era tão forte assim como ele imaginava. E é por isso que, por vezes, Deus permite que nós pequemos. Para nos mostrar que nós não somos tão fortes assim. E que nós não podemos confiar em nós mesmos. E com isso, ele nos faz ser mais vigilantes e mais dependentes de Deus.
O que acontece, irmãos, quando Jesus ressuscita e ele vai ao encontro de Pedro, no mesmo lugar que ele chamou Pedro? O que acontece? Aquela famosa conversa. Pedro, tu me amas? E aí tem aquela famosa distinção no grego dos tipos de amores. Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me ama incondicionalmente? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo, incondicionalmente. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro fala assim, eu te amo como amigo, Senhor. Basicamente isso. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas incondicionalmente? Aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como amigo. Ou seja, Pedro agora está dizendo, Senhor, eu não te amo como o Senhor me ama. Veja a diferença. Em um momento ele fala, não, eu vou contigo até a morte, eu vou te livrar da morte, vou contigo e tal. Agora, não, Senhor, eu não te amo como o Senhor requer de mim. Ele agora reconhece, Senhor, eu te amo, não como o Senhor me ama. Veja agora como Pedro está quebrado, humilhado, reconhecendo sua pequenez e reconhecendo que depende do Senhor. Veja a diferença. E é aí que Jesus fala, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vê só, meus irmãos. Então, por vezes, Deus permite que nós pequemos para dependermos mais dele. Então, veja, irmãos, Deus ele não nos deixa para sempre em nosso pecado. Ele pode nos deixar por um tempo, para nos disciplinar por pecados anteriores, ou para nos tornar mais vigilantes e mais dependentes dele. Mas ele não nos deixa para sempre entregues a nós mesmos. Como foi o caso de Pedro, como foi também o caso de Davi. Ele, em um momento, vai chegar. Você está lá curtindo o seu pecado, afundado lá, né, na rave. Ele vai chegar lá e ele vai quebrar você. Ele vai quebrar suas pernas. E ele vai te humilhar diante dele. Ele faz isso. O nosso Deus é aquele que nos fere para depois nos curar. É interessante, irmãos, o Salmo 23. O que é que diz o Salmo 23? No final do verso 4. O teu cajado, o teu bordão me consola. Para que, irmãos, serviu o cajado, irmãos? O cajado servia para disciplinar a ovelha rebelde. Quando a ovelha intentava fugir um pouquinho do rebanho, o pastor pegava o cajado e ele feria a pata da ovelha para que ela pudesse andar com o rebanho. E em muitos casos, se ela continuasse a se desviar do rebanho, ele quebrava o tendão da pata dela para que ela não mais andasse. E ele carregava ela nos ombros, ela ia nos ombros dele, mas ela ia com ele. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele vai ao nosso encontro e nos quebra, mas ele nos fere para depois nos curar. Veja o que diz Jó, verso 5, aliás, capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5, a partir do verso 17. Agora veja, Oséias 6:1 diz, vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas irá nos sarar. Fez a ferida e a ligará. Veja o profeta Oséias dizendo para o povo de Deus, olha, venham, se voltem para o Senhor, porque ele feriu vocês, ele nos feriu, mas ele vai nos sarar. E é isso que Deus faz, irmãos.
Se pecarmos contra Deus, Ele nos disciplinará. A sua disciplina, no começo, ela dói. Mas no fim, ela restaura. A disciplina do Senhor, no começo, dói. Mas no fim, ela restaura. Calvino tem uma frase muito interessante, que ele vai dizer: ó Senhor, eu sinto suas mãos me esmagando. Mas que bom que são as suas mãos. Somos como vasos na mão do Senhor, que por vezes Ele esmaga. Mas que bom que são as mãos dEle. Que bom que são as mãos do Senhor, cheias de misericórdia, porque Ele nos fere para depois nos sarar. É assim o nosso Deus, irmãos. Segunda coisa, segunda aplicação que nós podemos tirar desse extrato que nós acabamos de expor, é que, veja, um crente genuíno, ele tem no seu interior prazer em Deus. Você já viu algum crente atormentado pelos seus pecados? De modo que ele acha: eu pequei, eu fiz isso e aquilo outro, eu não sou crente, eu não sou salvo, porque veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. Nossa confissão fala que os crentes, eles podem correr em pecados gravíssimos. Veja Davi. Davi cometeu pecados gravíssimos. Ele adulterou. Ele enganou. Ele matou. E depois seguiu a sua vida, até Deus o confrontar. Mas veja, irmãos, no íntimo de Davi, ele tinha prazer em Deus. E é assim um crente verdadeiro, um salvo. Um salvo, no seu íntimo, ele tem prazer em Deus. Embora ele peque, embora ele escorregue muitas das vezes e caia, no seu íntimo, tudo o que ele quer é agradar a Deus. E se você está sofrendo pelos seus pecados e acha que não é salvo, o próprio sofrer por isso é sinal de que você é salvo. Porque um ímpio, ele não tem consciência de pecado. Um ímpio, ele peca à vontade e isso não perturba a sua consciência. Um ímpio, ele não tocanta seu interior, ele não quer agradar a Deus, ele não tem desejo por Deus, pela lei de Deus, mas um salvo tem. Então, mesmo que você tenha pecado contra Deus, e você diga: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te agradar, mas eu não estou conseguindo, Senhor, me dá graça, me ajuda. Esse ato seu de clamar pelo Senhor, de desejar agradar a Deus no seu íntimo, é uma evidência de que você é salvo. Então, se você está atormentado pelos seus pecados, saia daqui consolado. Você achava que não era crente, que não era salvo. Mas o Senhor está te ensinando que somente salvos têm prazer no seu íntimo, na lei do Senhor. Jonas fala: voltarei eu, Senhor, a ver o teu santo templo. Voltarei eu, Senhor, a ver o teu santo templo. É assim que o salvo sente no seu íntimo. Mas em terceiro, irmãos, vemos no verso 6 que Deus livrou Jonas da morte. Ou seja, Deus ouviu a oração dele, como está no verso 2. Ele me ouviu, ele me atendeu. Isso deve nos instigar a oração. Saber que Deus ouve os seus filhos. Saber que Deus se compadece deles. Deve nos instigar a orarmos. Irmãos, nós oramos tão pouco.
Nós oramos tão pouco, irmãos. A nossa vida de oração, usando aqui uma expressão que o reverendo sempre usa, é raquítica. A nossa vida de oração ela é pequena, ela é raquítica. Nós oramos tão pouco. Tão pouco, irmãos. Nós somos o povo da palavra, o povo do ensino, o povo da escritura, da teologia, mas nós oramos pouco. E veja, nós temos munição para orarmos corretamente, mas nós não oramos. Veja, Jonas, ele tinha munição para orar corretamente, mas ele ficou o capítulo 1 inteiro sem orar. Qual é a munição correta para orar? É a palavra de Deus. Ela é a regra que nos dirige na oração. É assim que os nossos símbolos de fé ensinam no Catecismo Maior. A regra que nos ensina a orar é a palavra. Se nós queremos orar segundo a vontade de Deus, devemos orar a palavra. É isso que Jonas faz, ele ora a palavra. É interessante, irmãos, que os nossos pais, no século XVI e XVII, eles eram homens profundos de oração. No meu mestrado, eu estudo Samuel Rutherford, que é um presbiteriano escocês. E esse homem, esse pastor, Samuel Rutherford, ele acordava 3 horas da manhã para orar. Todos os dias. E ele ficava por horas orando, das 3 da manhã até ele se levantar para ir fazer os outros afazeres, como visitar enfermos, como aconselhar irmãos, como preparar sermões. Mas ele gastava tempo de madrugada, ele se acordava 3 horas da manhã. E ele gastava horas orando ao Senhor. Horas orando a Deus. E saber, irmãos, que o Senhor nos atende deve instigar nós a orarmos. E veja, a oração não é uma opção, a oração é um mandamento. A Bíblia diz, orem sem cessar. E nós oramos tão pouco. Nós temos uma vida de oração tão pequena. É por isso que nós cedemos a tantos pecados. Porque nós não oramos. Irmãos, orar não é coisa de pentecostal. Orar é coisa de crente. Crente piedoso ora. E ora de acordo com a palavra de Deus. Mas não só isso, irmãos. Veja, Jonas estava em uma situação que ele não podia livrar a si mesmo. Você já passou por algum problema que você viu que você não conseguia resolver, que era maior que você? Algum problema na família, algum problema com a esposa, com os filhos? Aquele período dos filhos da adolescência que são rebeldes, né? É um período tão difícil esse período. Que parece que não tem solução para aquele menino rebelde. Você lembra quando você era adolescente, você era rebelde? E sua mãe, seu pai, botava a mão na cabeça e dizia, não tem como resolver isso. Eu já fiz de tudo, já dei nele, eu já reclamei, eu já tirei o celular, eu já fiz isso e aquilo. E nada resolveu. Ele continua rebelde. Ore ao Senhor, esse problema não é grande para ele. O Senhor pode resolver esse problema. Um marido que tem uma mulher, meu Deus, que só vive reclamando, murmurando, uma mulher rixosa, aquela mulher de Provérbios, que ela é reclamona, murmuradora, e quando ele chega, ela murmura, ela grita, ela humilha, e ele fala, eu não aguento mais, Senhor. Eu faço de tudo, eu compro flores, eu levo para jantar, eu trato com carinho, eu cuido dela, e ela só me trata com amargura, eu não aguento, eu não suporto, eu não consigo resolver isso.
recorra a Deus em oração. O Senhor pode resolver isso. Senhor, estou desempregado, eu coloco o currículo aqui, eu coloco o currículo ali, eu me especializo, mas as portas estão cerradas para mim. Ore. Esse problema é grande para você, mas ele não é grande para Deus. Ore, porque Ele, como nós lemos na liturgia, Ele é aquele que nos dá o alimento e o vestir. É Ele que nos sustenta. Se é Ele que nos sustenta, recorra a Ele. Veja, irmãos, o Senhor, nessa noite, Ele nos instiga a orarmos. Temos orado pouco. Temos levado a vida de oração raquítica. E o Senhor nos convoca a mudar essa realidade, a orarmos mais. Veja, nós queremos que nossa igreja cresça, nós queremos que o seminário cresça, nós queremos tudo isso, mas se não orarmos e dependermos do Senhor da obra, precisamos fazer isso, nós precisamos orar pela nossa igreja, precisamos orar pelo pastor da igreja, precisamos orar pelas famílias da igreja, precisamos orar pelo seminário, precisamos orar, irmãos. Deus é o mais interessado para que seu reino avance. Deus é o mais interessado para que o povo conheça. Se nós orarmos pedindo essas coisas, Ele irá nos socorrer. Ele irá nos socorrer. Quarta coisa, irmãos, que nós não podemos agir como um Jonas que somente se lembrou do Senhor quando estava tomado por angústia. Você lembra daquela pessoa que só vai na igreja quando ela está com problema? Ou talvez você seja assim. Só vai para a igreja quando está com problema, quando está atribulado. Eita, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar, Deus vai me ouvir lá, eu vou ser atendido, eu vou sair com minha bênção de lá. Você já viu essas pessoas assim? Que só se lembram do Senhor quando estão em problemas? Que só oram quando estão com problemas, que só vão para a igreja quando estão com problemas. E talvez eu e você seja também assim. Irmãos, permita-me me dizer algo à luz das Escrituras. Não lembrar de Deus é quebra de mandamento. Não só de um, mas de dois. Não lembrar de Deus é quebra do primeiro mandamento e quebra do quarto mandamento. Quando você não se lembra de Deus, na sua semana, no seu dia, você não ora, você não lê a Bíblia, você não procura as coisas de Deus, você não lembra do Senhor, você está tendo outro Deus além dele. Não lembrar do Senhor é pecado. A Escritura diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. É um imperativo, é uma ordem. Lembra de Deus. Nós vivemos, irmãos, como ateus práticos. Dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos na palavra de Deus. É por isso que a nossa vida espiritual ela é tão pequena, tão defeituosa. Porque nós não oramos e nós não lembramos do Senhor. Mas veja, o quarto mandamento, irmãos,
ele já começa dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja, lembra-te. Por quê? Veja, porque o quarto mandamento começa já com lembra-te. Porque nós, devido ao pecado, tendemos a esquecer de Deus. E aí vem o Senhor, sabendo de nossa fraqueza, sabemos que somos pó, como diz o Salmo 103. Ele coloca em sua lei, dizendo: lembra de mim. O que é o dia do Senhor, irmãos? É o dia reservado para o Senhor, por isso que é dia do Senhor. Ele te deu 6 dias para você, mais um ele requer de você para ele. Completamente, exclusivamente. Você vai se ocupar em sua palavra, você vai se ocupar em servir os irmãos, vai se ocupar em culto público, em culto doméstico, em culto privado. Você vai se ocupar em falar das coisas de Deus, de sua palavra. Você vai se ocupar em ouvir músicas da palavra de Deus. Você vai se ocupar a pensar sobre as coisas de Deus e a falar sobre as coisas de Deus. Nesse dia, irmãos, precisamos deixar de lado problemas com a família, deixar de lado o trabalho, faculdade, se dedicar a pensar nas coisas de Deus, a falar sobre as coisas de Deus. Veja o que nós falamos do Senhor em nossas conversas. O que nós conversamos? Falamos sobre trabalho, sobre faculdade, sobre fazer outras coisas que são lícitas em outros dias, mas nós não dedicamos a falar e pensar sobre a palavra de Deus, sobre a teologia, sobre o catecismo, sobre a fé, a demonstrar um ao outro, estimular um ao outro, aconselhar um ao outro, orar um pelos outros. Nós não gastamos tempo com isso no dia do Senhor. Nós gastamos com as nossas coisas. Nós não organizamos a nossa semana para no dia do Senhor estarmos o mais livre possível. Porque nós se esquecemos dele, nós pensamos só em nós, nos nossos problemas, nos nossos afazeres. Abra comigo, irmãos, Isaías 58, por favor. E aqui estamos chegando no final da exposição. Isaías 58. Isaías 58, irmãos. A partir do verso 13 até o verso 4. Até o verso 14, perdão. Isaías 58, verso número 13 ao 14. Veja. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como nós profanamos o dia do Senhor, irmãos? É quando nós nos desviamos os nossos pés dele e dedicamos a cuidar dos nossos próprios interesses no dia que é dele. O Senhor nos adverte. Lembra-te de mim. Lembra-te do meu dia. Organiza a tua semana. Não só lembra de mim quando está o problema agigantado na tua vida. Lembra-te de mim todos os dias, toda hora, toda semana. Vive pensando em mim. Vive pensando na eternidade. Vive pensando no culto. Terminou o culto hoje, irmão? Temos que começar a viver nossa semana para o próximo. Organizar nossa semana para o próximo culto. É assim que devemos viver. Porque veja, irmãos, o culto, no dia do Senhor, ele é um prelúdio da eternidade. O dia de descanso é um prelúdio da eternidade. Nós aqui sentimos o gostinho do céu, sentimos o gostinho daquilo que será nos novos céus e nova terra. E quando você falta o dia do Senhor,
E quando você negligencia o dia do Senhor, você está se privando de desfrutar do prelúdio da eternidade. Você está perdendo o benefício de alimentar a tua alma. Os puritanos chamavam o dia do Senhor de a feira da alma. Esse dia é o dia para alimentarmos a nossa alma, para vivermos o nosso dia a dia, capacitados pela palavra de Deus. Veja, os ministros do Evangelho são levantados para capacitar a igreja a cumprir toda boa obra. Todo culto o Senhor nos capacita a, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, a vivermos no poder do Espírito e a lidarmos com os nossos problemas e a lidarmos com as nossas coisas. Ele nos instrui, nos adverte, nos conforta, para que ao nos despedir, nós vivamos a nossa vida diante dEle, para a glória dEle e sob a sua palavra. Então, quando você falta o culto ao Senhor e negligencia Ele, você também se priva de ser alimentado pela palavra de Deus. Se entregar aos ídolos do seu coração é vão, os ídolos nada são. Os ídolos que você levantou em seu coração, o que eles podem te entregar é só tristeza e frustração. Porque os ídolos nada são e eles nada podem fazer por ti. Os ídolos, eles requerem ofertas, sacrifícios, mas nada eles podem fazer por ti. Eles vão te sugar, mas eles não vão te dar nada. Os ídolos não podem preencher a tua alma. Os ídolos não podem saciar a tua fome. A fome da tua alma. Os ídolos não podem, só o Senhor. Só o Senhor pode encher a tua alma. Reverendo Paulo Brasil vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele não só é água para nos lavar, mas o Espírito Santo também é vinho para nos alegrar. É isso que o Espírito Santo é. Ele também é vinho para nos alegrar. Quando faltamos o culto e o negligenciamos, estamos sendo privados da alegria do Espírito. No canto dos salmos, nas orações, no receber a palavra de Deus. E por fim, irmãos, o texto termina no verso 9, com a terceira parte desse texto, que é a gratidão. Então veja, a primeira parte foi pedido de livramento, a segunda foi reconhecimento e exposição do seu problema, e a terceira é a gratidão. Jonas termina dizendo, veja, o verso 9 começa com a conjunção adversativa. Ele está agora mostrando uma ideia contrária ao que ele falou no verso 8. Ele fala, não se entregue aos ídolos, porque eles são vãos, mas faça o contrário. Veja, o Senhor te livrou, porque Ele te livrou, agora ofereça a voz de agradecimento. Jonas fala para Deus, com a voz de agradecimento, eu te ofereço sacrifício. O que votei, pagarei. Veja, qual é a reação de Jonas diante do livramento que ele recebera do Senhor? É gratidão, é louvor. O reverendo sempre fala aqui que o culto é uma expressão de gratidão do povo de Deus a Deus. E isso é verdade, irmãos. O culto é uma expressão de gratidão que nós, os salvos e libertos do nosso pecado, oferecemos a Deus. Jonas termina o verso 9 dizendo
ao Senhor pertence a salvação. A palavra salvação, irmãos, ela significa livramento. Mas veja, no contexto imediato aqui desse texto, desse verso, a palavra salvação, ela está indicando um livramento de uma morte iminente. Veja, Jonas estava prestes a morrer. E Deus o livra da morte. Então, pelo contexto imediato, quando ele fala ao Senhor pertence a salvação, ele está falando ao Senhor pertence o livramento daquela situação iminente de morte, do problema iminente. Mas não só isso, irmãos. À luz de todo o contexto do livro, nós podemos também concluir que quando Jonas fala ao Senhor pertence a salvação, não somente se refere a uma salvação aqui temporal, de algum problema, de alguma situação iminente de morte, mas também da salvação que é o livramento do pecado e da ira de Deus. Porque no capítulo 1, Deus salva os marinheiros. No capítulo seguinte, no capítulo 3, Deus vai salvar os ninivitas. Então, à luz de todo o livro, essa expressão de Jonas, ao Senhor pertence a salvação, também indica um livramento do pecado e da ira de Deus. Irmãos, nós um dia vagávamos por esse mundo a caminho da morte eterna. Nós vagávamos em nossos pecados por esse mundo a caminho do inferno. A largos passos. Vivendo para nós mesmos. Mas o que é que o Senhor fez? Pelo seu Espírito, por sua palavra, Ele atuou em nosso coração e Ele nos livrou do nosso pecado. E, consequentemente, nos livrou da ira de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E por que nós cantamos tão balbuciando os lábios e não com alegria no coração? E por que nós negligenciamos o culto ao Senhor? Veja que tamanha graça Deus operou em nós. Veja que grande bênção Deus nos concedeu em Cristo. Nós íamos para o inferno. Nós seríamos condenados, nós viveríamos distante de Deus para sempre, mas Ele interviu em nossa situação de pecado. Por meio do seu Filho, nos redimiu e nos livrou de nós mesmos, do nosso pecado e da ira de Deus. E nos fez agora crer nele. E nos fez agora justificados. E nos fez agora adotados, fomos perdoados e aceitos na família de Deus. Fomos santificados. Agora podemos ser chamados santos porque Ele nos santificou, Ele nos separou para Ele. Nós somos separados para Ele. E Ele promete que Ele vai nos glorificar. Ele promete que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E por que nós agimos como agimos? E por que nós entregamos o nosso pecado? Por que nós não cantamos alegremente no culto? Por que nós negligenciamos o culto ao Senhor? Porque nós negligenciamos os sacramentos, porque nós negligenciamos os meios de graça, porque nós negligenciamos a comunhão dos santos. Por quê? Se tamanha graça nós recebemos. Nós devemos ser como Jonas, irmãos. Com voz de agradecimento eu te ofereço sacrifícios. Diante de Deus. Diante da obra que Ele realizou em nós. A nossa postura é somente de gratidão. É viver uma vida de gratidão a Deus. Com louvor nos lábios. Alegremente. Contente nele.
Veja, irmãos, que o Senhor tem nos instruído essa noite. E termino dizendo, irmãos, que se queremos orar corretamente, precisa ser reforçado isso. Se queremos orar corretamente, precisamos orar de acordo com a palavra de Deus. Jonas oferece aqui um modelo de oração. E um modelo que tanto a sua estrutura como o seu conteúdo é carregado da palavra de Deus. Não caiam nesse papo pentecostal de dizer, eu sou da oração, eu não sou da palavra. Não, todo crente é da oração e da palavra. Porque a palavra molda as orações. Eu só oro segundo a vontade de Deus se eu conhecer a palavra. Hoje o Senhor nos ensinou a como orar. E Ele nos ensinou que a oração que agrada a Ele, que é de acordo com a sua vontade, é a oração que é modelada pela sua palavra. Que saiamos daqui, irmãos, entendendo isso. Entendemos várias lições que o texto nos aponta, mas a principal dela é que a oração que agrada a Deus é a oração que é carregada da palavra. E que nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Não só buscar o Senhor quando é conveniente para nós, mas lembrar-nos dele todos os dias e orarmos a Ele. Que o Senhor, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração e que Ele nos abençoe.